Salve, salve, galera! Começa mais um programa do Clube do Vinil nessa domingueira. E hoje, vocês já sabem, nosso convidado já tá aqui nos bastidores, já conversei um pedacinho com ele, Regis Tadeu, o crítico musical mais influente, mais representativo no Brasil atual. Goste você ou não, é o crítico musical, cultural mais famoso do Brasil hoje em dia. E a gente vai bater um papo com ele super especial, vamos falar sobre a vida dele, sobre o fato dele ser músico, dentista, como foi que ele chegou na crítica musical, mas tudo isso daqui a pouco. Antes de qualquer coisa, a gente quer fazer um pedido especial para você que já tá aí. Eu já vi que tem vários comentários, tem gente que tá vendo pelo Clube do Vinil, tem gente que tá vendo pela página do Cinti, pela página do Um Quarto do Vinil, tá vendo em outras mídias sociais e a gente agradece essa repercussão. Aqui a gente tem o controle só da página do Clube do Vinil de Mossoró e o pedido especial é esse. Se inscreva no Clube do Vinil. Nós não conseguimos ainda chegar a 1.000 inscritos. O Regis tem mais de 100 mil inscritos. Ele vai falar daqui a pouco sobre o percurso dele no YouTube, a transformação dele de crítico musical na televisão, no rádio e essa passagem para as mídias digitais. Mas a gente precisa chegar até 1.000 inscritos para conseguir uma série de vantagens, para conseguir uma série de ferramentas que o YouTube nos proporciona e que a gente não tem hoje. A gente já entrevistou tanta gente grande, Charles Gavan 2 vezes, Fernanda Takai, João Gordo, Rick Ferreira, tanta gente hoje. Estamos aqui com o nosso querido Regis Tadeu, mas ainda não conseguimos bater a marca de 1.000 inscritos e ela é fundamental pra gente. De ontem pra hoje a gente já ganhou quase 50 inscritos aí naquela campanha que a gente fez aí nos grupos. Mas se você gosta de vinil, se você gosta da cultura do vinil, deixe seu like nesse vídeo e também nos ajude se inscrevendo no canal, é fundamental pra gente. Hoje nós temos uma dinâmica um pouquinho diferente. O nosso Regis Tadeu, nosso companheiro Regis Tadeu, me avisou que tem um teto de 1 hora para esse bate-papo. Então nós vamos ter que correr um pouquinho. Vocês já sabem que o programa do Clube do Vinil tem alguns quadros. E antes da gente chamar o Regis para participar do programa, para a gente fazer um bate-papo corrido com o Regis, a gente vai colocar o nosso primeiro dos quadros, que é o nosso querido Garimpos e Raridades, um quadro onde a gente mostra um pouco dos sebos, das lojinhas, da cultura do vinil aqui na região Nordeste. E hoje a gente viajou até Fortaleza para conversar com o Sidney, dono da Sidney Discos, né? Que falou um pouco sobre a história dele, como ele começou a vender, como ele começou a comprar. É um vídeo curtinho, mas pra gente abrir esse programa do Clube do Vinil e agradecer ao Sidney, que, pô, é sangue bom pra caramba, faz muita negociação com a gente aqui de Mossoró, já comprei muita coisa com ele, já nos ajudou com muitos fretes aí vindo de Fortaleza pra Mossoró. E vamos agora ao nosso Garimpos e Raridades com o Sidney. Fala pessoal do Clube do Vinil de Mossoró, primeiramente agradecendo aí o convite aí do Cláudio, do Jean, pela parceria que faz tempo da galera de Mossoró aqui. Eu me chamo Sidney, tem uma loja aqui em Fortaleza chamada Sidney Discos. A loja surgiu oriunda, assim como muitas outras lojas aqui de Fortaleza, né? A gente começou nas feiras de discos, ela surgiu, vai fazer 2 anos agora a loja física, né? Surgiu durante a pandemia, em setembro de 2020. E seguimos firme e forte na luta aqui pela mídia física. A gente trabalha tanto com vinil quanto com CD, DVD, sempre fortalecendo a mídia física e botando em ênfase cada vez mais esse mercado que só cresce. Aqui na loja a gente trabalha com vinis novos, usados, nacionais e importados. Vendemos desde o MPB, o death metal, passando pelo pop, classic rock, progressivo, enfim, boa música, né? Tipo esse Fleetwood Mac aqui, Rimos, Iron Maiden primeiro, Lou Reed, Transformers, Sweet, por aí vai, Bob Marley. Esse Antônio Adolfo aqui, que é a primeira prensagem autografada por ele, Gilberto Gil, Caetano, Metallica, o último do Scorpions, primeiro do Black Sabbath e por aí vai. Para encontrar a gente é fácil, redes sociais, Instagram, Sidney Discos,
no Facebook Sidney Discos, na página da internet sidneydiscos.loja2.com.br. Atendemos pelo WhatsApp, enviamos para todo o Brasil e também para qualquer parte do mundo. Qualquer dúvida é só chamar. Agradecendo mais uma vez o convite aí do Clube do Vinil de Mossoró, que sempre tem uma parceria muito forte com a gente aqui de Fortaleza. E é isso aí, galera. Qualquer coisa, estamos às ordens. Um abraço a todos e até mais. A gente aqui agradece, Sidney, valeu, um abraço ao pessoal de Fortaleza, que tanto nos ajuda aqui a fortalecer a cultura do vinil no interior do Rio Grande do Norte. E agora, fazer rápidas duas ressalvas. A primeira, estou com essa camiseta aqui que foi feita pelo Camiseiro, vou levantar aqui para vocês verem, de um cara que hoje está completando 80 anos, e eu não poderia deixar de falar, com uma vitalidade, com a força da juventude da Tropicália. Caetano Veloso, nosso abraço. Um dia você ainda virá o nosso Clube do Vinil de Mossoró, nome mais importante, mais influente da música popular brasileira. E um outro recadinho é que lá no final desse programa de hoje, nós vamos ter um quadro chamado Minha História com o Vinil, super especial. Quem vem para conversar com a gente diretamente, eu bati esse papo com ele ontem, ali por volta das 2 horas da tarde, nosso querido Rogério Skylab, que já esteve aqui, volta para contar como foi a história dele com o vinil, qual foi o primeiro vinil que ele comprou. Então aguarda aí, depois do bate-papo com o Regis, ainda tem um pouquinho de Rogério Skylab dando aula. Sem mais vacilações, sem mais recados, chama ao vivo para conversar com a gente, senhoras e senhores, Regis Tadeu. Muito bom dia, Regis. Olá, bom dia. Tudo bem aí? Tudo tranquilo. Regis, estava conversando contigo nos bastidores e falando sobre o nosso compromisso em tentar conversar com o nosso entrevistado, pensando no nosso entrevistado, pensando na relação dele com o vinil, com a música, e tentando evitar certas controvérsias que muitas vezes só servem para bombar os vídeos. Nosso interesse aqui é conversar sobre música, e a gente recebeu o Rogério Skylab há uns 2 meses atrás, e ele falou muito sobre isso, sobre como ele se tornou na internet um personagem folclorizado, como isso o incomodava. Porque ele queria falar sobre ele, sobre a música que ele fez, sobre o que o influenciava, e muitas vezes ele não conseguia. Ele era entrevistado para falar sobre humor, sobre escatologia no geral. Então eu queria abrir esse bate-papo, Regis, contigo, e é claro que a gente pode conversar sobre tudo no decorrer dessa hora, mas queria abrir esse bate-papo querendo saber como começou a tua história com vinil, como começou a tua história com a música, onde foi que o menino Regis Tadeu se encontrou com a música? Olha, a lembrança mais longínqua que eu tenho, a referência, foi o fato da minha falecida mãe dizer que quando eu tinha, sei lá, uns 5, 6 anos de idade, e a gente está falando isso anos 60, né? Que eu era absolutamente fascinado pela música O Calhambeque, do Roberto Carlos. A ponto de eu, inclusive, quando tocava no rádio, isso segundo as palavras da minha mãe, né? Eu parava de fazer o que quer que eu estivesse fazendo e ficava na frente do rádio, assim, absolutamente estático, como se eu estivesse recebendo alguma mensagem alienígena. E aí, quando acabava a música, eu voltava ao normal. Então, pelas palavras da minha mãe, essa foi a conexão mais longínqua aqui. E aí, depois, com relação aos discos, evidentemente que quando eu era criança, a minha mãe comprava aqueles discos de historinhas, que eram narrados, eram discos coloridos, eram os vinis coloridos, incríveis, né? E aí depois você começa a descobrir compactos dos Beatles escondidos no fundo da estante lá de casa, e aí, aí é bola de neve, né? Aí é um mergulho sem fim. Então, basicamente, a minha conexão começou assim com os discos. Mas eu sou um cara completamente criado a partir do rádio. O rádio, na minha infância, quando eu falo minha infância, a gente está falando anos 60, né? Eu tenho 62 anos. Então, o rádio era fundamental na formação de qualquer pessoa.
E antigamente, algumas emissoras tinham uma programação eclética o suficiente para abrir a cabeça de quem tivesse interessado em expandir a mente, né? Então, eu lembro que eu ouvia... Nós não tínhamos FM na época, né? Era só AM. E eu lembro que nós tínhamos duas emissoras, uma chamada aqui em São Paulo, uma chamada Excelsior e outra chamada Difusora, que eram emissoras ecléticas o suficiente para tocar no mesmo bloco Gilberto Gil, Led Zeppelin, Caetano e Bad Company, sabe? Uma doideira dessa. Então, isso explica o fato de eu hoje, já velho, né, ouvir clássicos do rock e samba antigo e black metal com a cruz invertida e música da Polinésia com a mesma satisfação. E eu ouço hoje, também já velho, com a mesma satisfação, todos os sons que eu adorava quando eu era criança. Então, essa conexão é para a vida inteira, não tem jeito. Regis, você fala muito sobre a tua relação com a tua mãe, eu já vi isso em várias entrevistas. Musicalmente falando, ela teve essa influência ou não? Era uma coisa que ela estava ali, mas o que ela escutava não te influenciou? Não, na verdade, a influência da minha mãe, musicalmente falando, não rolou. Minha mãe gostava de outras coisas. Embora eu consegui fazer com que minha mãe gostasse de Queen. Mas não, a influência dela foi o fato de que em determinadas datas, tipo aniversário, Natal, esse tipo de coisa, ela me levava para a loja de discos e falava, escolhe o que você quer e que eu vou te dar de presente. E aí, numa dessas idas às lojas, né, foi... Eu até conto esse episódio já várias vezes em outras entrevistas. Eu acabei, por indicação do vendedor, pegando o primeiro álbum do Black Sabbath, importado. E aí, meu amigo, cabeça, o cérebro escorre pelas orelhas e você nunca mais volta a ser o mesmo, né? Cara, te ouvindo falar nisso, eu penso na cena paulistana. Você é paulistano, né? Sim. Como que era isso? Você é um cara dos anos 60, então vamos dizer que você começou a sair para comprar discos nos anos 70. Como é que era isso em São Paulo? Era fácil o acesso? Era mais difícil? Como é que funcionava? A gente já ouviu de algumas pessoas como era essa realidade, mas seria interessante ver teu ponto de vista. Eu passei a sair para comprar discos sozinho, né? Já com uns 12, 13 anos. Mas, assim, na época, você tinha pouquíssimas lojas disponíveis. Você não tinha a Galeria do Rock ainda, por exemplo, né? Que foi um empreendimento para a gente, parecia coisa de outro planeta. Mas a gente tinha, na verdade, grandes lojas, como, por exemplo, o Museu do Disco e a Hi-Fi, que eram as mais famosas na época. E você tinha, ocasionalmente, dentro dos grandes magazines, e mesmo nas papelarias de bairro, você tinha ali um cantinho onde tinha os LPs. Então, grande parte do que eu comprei, do acervo que eu tenho desde a minha infância, da minha adolescência, que está aqui ainda, eu comprei em papelarias de bairro, do meu bairro, que tinha ali um cantinho, que tinha um funcionário ali que ficava tocando os discos para quem quisesse comprar. Então, era realmente um mercado muito, muito restrito, eram pouquíssimas lojas, e mesmo depois, quando a gente ficava adolescente, a gente não sabia que haviam lojas de discos em outros. A gente não ficava fazendo peregrinação por outros bairros para descobrir as lojas de discos. A gente consumia os discos das lojas ali do nosso bairro. Não tinha, e que ficavam sempre dentro de papelarias, assim. Era muito restrito o mercado. Como que começou essa coisa do crítico? Porque eu acho que o crítico veio antes, inclusive, do que o jornalista. O exercício da criticidade,
Acho que tem mais a ver com a audição, com a percepção. Você sempre foi um cara criterioso na hora de escutar ou era uma coisa que com o tempo foi surgindo? Como é que foi isso? Não, eu sempre fui criterioso, inclusive todos os meus amigos da época, que ainda continuam meus amigos, eles sempre falam, sempre quando alguém fala assim, esse personagem do Regis, o cara fala, meu, isso não é personagem, cara, é isso aí. E não sou personagem mesmo. E eu sempre fui um cara, perdão, eu sempre fui um cara muito criterioso, mas ao mesmo tempo eu sempre tive a cabeça muito mais aberta do que os meus amigos. Então isso me permitia, por exemplo, gostar de James Brown. Nós estamos falando isso de 1973, 74, tinha 14 anos. Então isso me permitia gostar de James Brown quando meus amigos estavam só no Led Zeppelin, Emerson, Lake and Palmer e Black Sabbath. Então, ao mesmo tempo que eu sempre fui muito criterioso, a minha cabeça foi muito aberta. E exatamente por aquilo que eu falei a respeito do rádio, né, cara? O rádio abre a tua cabeça de uma maneira absolutamente incrível. Mas eu sempre fui um cara muito crítico. Agora, o jornalismo, ele surgiu, na verdade, de uma maneira completamente acidental. Isso eu já entrei muito tarde, eu já era dentista. E aí, se eu não me engano, em 1993... eu tinha uma namorada que tinha uma melhor amiga, e a namorada dessa melhor amiga tinha uma revista chamada Cover Guitarra, que era uma revista de tablaturas, né? Para os caras ficarem tocando os instrumentos. E ele, um belo dia, teve a ideia de ter alguém para fazer crítica de discos dentro da revista. E a namorada dele conhecia a minha namorada também, e ela falou pro cara, olha, o namorado dela tem milhares de discos lá, de repente é um cara legal para falar. Ele entrou em contato comigo, eu expliquei para ele, eu falei, olha, eu nunca escrevi nada a respeito de música. Ele falou, não, vamos lá, você manda aí a opinião de uns discos aí, escolhe os discos aí, e manda opinião. E aí foi bola de neve, né, cara? Porque aí eu, numa primeira edição, eu coloquei críticas de discos. A revista vendeu um pouquinho melhor, não vendeu melhor por causa das minhas críticas, mas assim, calhou de vender melhor. E aí depois eu comecei a escrever frequentemente para a revista, depois eu virei repórter da revista, e isso concomitantemente à minha carreira como dentista, continuava como dentista. Aí depois eu virei editor da revista, depois eu virei editor das outras revistas, né, Cover Baixo, Batera, todas as revistas dentro da mesma emissora. Depois eu virei diretor de redação de todas elas, né, e escrevendo, como editor, mas escrevendo. E também. E aí chegou um momento em 2005, se eu não me engano, não me falha a memória, eu comecei a acumular trabalho de diretor de redação, consultório, e aí comecei a trabalhar em televisão. Aí fui parar em televisão por causa de uma entrevista que eu dei para o Jô Soares, que eu até lembrei disso recentemente, com o falecimento dele, e é um cara que eu sou muito grato, e aliás, também sou muito grato também a uma assessoria de imprensa que a gente tinha na época, da Alessandra e do Thiago, que me levaram lá para o programa. E aí, a partir desse programa, o pessoal do Super Pop achou legal, me chamou, eu comecei a trabalhar no Super Pop, e aí quando eu comecei a trabalhar em televisão, aí antes que eu fizesse algo que eu sempre detestei, que era ligar para o paciente e falar, olha, meu amigo, eu lamento, eu vou ter que transferir a sua consulta, porque eu falei, não, quer saber, cara? Então eu terminei todos os meus pacientes e continuei como diretor de redação e trabalhando em televisão. Aí depois fui para o rádio, onde eu estou lá até hoje, na USP FM, com 2 programas. Então, tudo na minha vida foi meio bola de neve. Você acabou entrando nessa coisa da tua migração da profissão de dentista para a profissão de jornalista, mas nesse meio de caminho você falou sobre a história do personagem, Regis. Tem muita gente que reproduz essa coisa de que você é um personagem e tal, mas eu acho que porque as pessoas talvez associem a crítica ao fato de que você é uma pessoa ranzinza, né? E que quando te conhecem acabam sabendo que você não é uma pessoa ranzinza, intransigente. Eu queria fazer um paralelo em relação a isso sobre a música. A gente tem uma polêmica muito grande nos clubes de vinil, nos locais onde a gente curte música, mas no Clube do Vinil também,
que é aquela coisa do cara que curte metal só gostar de comprar discos de metal e só ouvir metal. O cara que curte jazz, a gente tem esses dois personagens, o cara que curte jazz e acha que só o jazz fez música boa. Como é que você lida com essa coisa? Porque eu já assisti muitos vídeos teus, inclusive você tem a tradição de colocar um disco atrás quando você vai gravar um vídeo, e ali você transita, vai do thrash metal a música romântica, a música ao brega. Como é que é essa tua relação com essa pluralidade musical e como é que isso foi importante para a tua formação de crítico? Não, para mim é algo absolutamente natural, já faz parte do meu DNA isso, né? Como eu expliquei, pelo lance de eu ser um filhote do rádio. E aí a pessoa que fica restrita a esse mundinho, aos seus mundinhos, na verdade é um idiota. É um puro idiota, porque a partir do momento que você mergulha no mundo da música, é absolutamente inadmissível que você fique feito gato dentro de certas caixinhas. Então, tanto o cara, eu não vou nem dizer headbanger, eu falo metaleiro, porque o metaleiro é de uma maneira bem pejorativa mesmo. O metaleiro burro, o que eu chamo de bebedor de cerveja quente em copo de plástico, que fica ali na frente do show e não entra, o cara que fica só mergulhado no metal, esse cara é um idiota. Assim como o snob jazzista, que fala que nada além do Charlie Parker era legal, esse cara também é um idiota. Então, assim, na minha concepção, eu interpreto que, em termos musicais, quem fica preso numa determinada gaiolinha é um idiota. Imagina. E evidentemente que esse tipo de radicalismo ele acaba se estendendo para outras áreas da vida da pessoa. Então, essa pessoa não é só um idiota musicalmente, mas normalmente é um idiota por completo. Regis, a gente pulou alguns quadradinhos do nosso bate-papo, mas eu resgatei aqui, queria que você assistisse. Ninguém mandou vocês me convidar, eu falo muito. Azar de você. Relaxa, a gente adora isso, a gente quer que você fale. Eu tô aqui para ser seu garçom, vou rolar a bola para você fazer o gol. Mas agora eu queria te mostrar um negócio que eu imagino que você saiba que está no YouTube, mas muitos dos nossos companheiros e companheiras aqui do Clube do Vinil não sabem. O Regis é baterista, além de dentista, jornalista, crítico musical, é inimigo número 1 da carreira internacional da Anitta. O Regis também é baterista. E eu queria... carreira internacional? Sabia que você ia falar isso. A gente tem aqui um vídeo do Regis tocando no programa do Raul Gil com a banda Muzak. Isso deve ser nos anos 90, 80, não sei. Isso é 1987. 87. E o Muzak voltou em 2019 comigo. A gente já gravou um disco, está pronto. Ele está prestes a lançar. Vamos assistir aqui a participação do Regis na bateria, incrível, um dos melhores vídeos da fazendo playback, como todo mundo fazia naquela época, tocando ali um prato sem vergonha, uma caixinha lá. Completamente descompromissado, um playback descompromissado. E Regis, safado. Em 87, já de óculos escuros, Regis ao vivo em Raul Gil. Vamos acompanhar aqui juntos. Vamos ficar aqui no cantinho. Deixa eu dar o play aqui para que você... Você que não conhece o Regis tocando bateria, tenha o prazer de conhecer agora. Não, isso não. Isso aí não é. Tem outros vídeos eu tocando ao vivo mesmo. Não, isso aí não dá. Isso aí é playback. Regis, como que era essa coisa do playback? Era uma coisa imposta mesmo pelos programas? Não, totalmente. Ou você se submetia a isso ou não aparecia. Era playback. Até porque as emissoras na época não queriam ter o trabalho de montar equipamento, aquela coisa toda. Não, era sem vergonhice aí. Cara, fala um pouco do Muzak, como que era a banda, qual é o estilo da banda. Fala um pouco para quem não conhece, tá vendo a primeira vez aí. O Muzak era um trio, aliás, sempre foi um trio, e o Muzak, ele fez parte daquela coletânea, não São Paulo, lançada pela Baratos da Fins.
que é uma coletânea absolutamente seminal na história da música brasileira. E aí a EMI contratou o Muzak. Lançou um EP, nos mesmos moldes, inclusive, saiu mais ou menos na mesma época, junto com a Plebe Rude. Aquele famoso EP da Plebe Rude, que tinha Até Quando Esperar e tal. Então foi lançado um EP, e só que quando foi lançado o EP, o baterista da banda, o Caldo, olha o prato sem vergonha aí, olha lá. Dá vergonha, isso é playback safado. Mas era o que tinha que fazer na época. E aí, quando saiu o EP pela EMI, essa música, inclusive, chegou a tocar bastante no rádio na época, uma canção chamada Longe Demais. E aí o batera saiu e eu entrei no lugar dele. E aí eu fiz toda a turnê desse disco de 87. Aí, se eu não me engano, 1 ano e meio depois, os dois integrantes brigaram entre si, a banda acabou, e aí o grupo voltou em 2019, com essa mesma formação comigo, a gente gravou um monte de material, a gente vai lançar esse ano ainda. Tirando aqui, voltando pra gente, Regis, o exercício da crítica musical te ajuda enquanto músico, te ajuda o Muzak enquanto produtor de cultura? Eu não entendi a pergunta, como é que é? O teu exercício enquanto crítico musical, um cara que estuda, um cara que está acompanhando as tendências, ele te ajuda enquanto músico? Ele tem uma simbiose? Claro, porque a partir do momento que eu tomo contato com diversos sons, eu levo todas essas influências para a minha maneira de tocar. E evidentemente que isso faz com que eu tenha ideias o tempo inteiro em relação a ritmos, né? Porque a parte de composição fica mais centrada nos outros dois integrantes. Mas, sem sombra de dúvida, quanto mais informação você tiver e mais dedicação, melhor músico você se torna, sem sombra de dúvida. Ligar meu microfone aqui. Regis, você é um cara que falando dessa passagem do músico do dentista para o jornalista, você é um cara que entrou na televisão através dos programas mais populares, assim, mais popularescos da imprensa brasileira. Você citou agora há pouco o Super Pop como exemplo. Como é que foi a tua relação? Eu lembro de assistir isso ao vivo, eu lembro daquelas brigas com a Tati Quebra-Barraco, mas como que aquilo ali foi importante para você? Um cara que estava tão distante daquele mundo, conseguir fazer o diálogo com aquele público. Isso foi absolutamente importantíssimo, porque mais do que você entrar na TV por programas populares, como o caso do Super Pop e depois do Raul Gil, é você dialogar com um público que normalmente não teria contato com o teu trabalho. E eu fiz isso de uma maneira completamente genuína. Assim, eu não tive que fazer personagem, eu não tive que elogiar gente que eu não gostava do trabalho, tá entendendo? Que isso é o que mais tem. Aliás, é o que sempre teve isso na televisão. Então, tanto que, inclusive, quando o Raul Gil me contratou, fez a proposta, eu deixei bem claro, eu falei, olha, eu vou poder falar o que eu quiser, porque era o que eu fazia no Super Pop. É óbvio que o Super Pop tem toda uma aura de programa popularesco, de levar gente bizarra na coisa, e sempre foi isso. Mas, assim, em nenhum momento eu cheguei ou alguém chegou para mim e falou, você vai precisar dar uma maneirada, você precisa falar bem. Em nenhum momento isso aconteceu. Porque também, se eu tivesse que fazer isso, eu não entraria no ar. Para mim é uma questão de absoluta honestidade para quem está me assistindo. Então, a grande vantagem disso foi que eu entrei na casa das pessoas e eu jamais entraria nesse universo, se não fosse pelos programas. E eu entrando com a minha sinceridade, com a minha opinião, de uma certa forma foi um trabalho um pouco meio subversivo, né? Tipo, em vez do sistema pegar um cara que sempre foi muito crítico e absorver,
Na verdade, eu me infiltrei, aliás, me pegaram, só que eu acabei me infiltrando dentro de atrações popularescas, com um espírito crítico muito ácido e, ao mesmo tempo, sincero e bem-humorado, mal-humorado, né? Uma vez um jornalista teve uma definição muito boa, ele falou que eu era um cara mal-humoradamente bem-humorado ou bem-humoradamente mal-humorado. Perfeito, a definição é isso mesmo. Excelente então, definição. Então, eu acabei, com a minha sinceridade, com o meu espírito crítico, levando para as pessoas a necessidade de você pensar naquilo que você está recebendo da TV. Então, foi muito legal, cara, porque muita gente até hoje me escreve e fala, olha, pô, eu passei a ver as coisas na televisão de uma maneira diferente depois que você estava lá criticando. E hoje, infelizmente, o que a gente... Aliás, hoje não, né? Já faz muito tempo. O que a gente mais tem na televisão é um bundamolismo exacerbado. Todo mundo é amiguinho de todo mundo dá tapinha nas costas, todo mundo acha o trabalho genial, quando, na verdade, é uma grande merda. Então, assim, infelizmente, a TV, já há muitos anos, ela vende uma falsidade que eu absolutamente nunca fui conveniente e não sou conveniente. Tanto que hoje, por exemplo, eu estou lá no Raul Gil fazendo o quadro do professor do banquinho, não há recompensa maior do que com esse lance do professor do banquinho, eu tenho atingido o público infantil. A molecada me para na rua, professor bode velho, vou tirar... Você está entendendo? Não há recompensa maior do que essa, cara. Então, assim, o meu trabalho na televisão, a grande recompensa é eu levar a minha sinceridade e a minha opinião a um público que normalmente não teria contato comigo. Regis, você falou do programa do Raul e eu lembro que, antes de fazer essa pergunta, preciso dizer, tem muitas perguntas aqui no nosso bate-papo. Calma, pessoal, eu vou fazer todas essas perguntas, vou tentar encaixar, estou projetando aqui na tela, então não se preocupem. Inclusive... Antes de eu te fazer uma pergunta, vou projetar na tela o comentário do Ayrton Silon, poeta, músico aqui de Mossoró, que diz o seguinte, pergunta o seguinte, gosto do Regis Tadeu, concordo com muita coisa que ele diz e outras nem tanto, mas é isso. A minha pergunta é, essa pessoa ranzinza e polêmica é só um personagem ou você é assim mesmo? Projetei porque acho que você já respondeu nesse bate-papo. Não, eu tenho meu lado ranzinza, tenho meu lado... antipático, tenho, faz parte da minha personalidade também. Mas queria, pegando inclusive... Só que tem um detalhe, hoje a gente vive uma época em que qualquer pessoa que manifesta sua opinião com veemência é considerada antipática. É considerada ranzinza. Ranzinza. Para você ver o nível de bundamolismo que a gente tem hoje. A gente vive um tempo de conveniências convenientes, vamos dizer assim. As pessoas... É verdade. Mas era exatamente sobre isso que eu queria perguntar. Em dado momento, você teve no programa do Raul Gil, eu lembro que você dividia a bancada com o Marli Marley, eu lembro que você dividia a bancada com o... José Messias, que eram figuras que, notadamente... minha opinião, entendiam menos de música do que você, mas eram muito mais conhecidas do que você. E muitas vezes você entrava em conflito com essas figuras. Eu assisti hoje um momento maravilhoso em que você entra em conflito com José Messias. Aí eu te pergunto, como que era essa relação nos bastidores? Como é que era esse trato? Você se dava bem com esse pessoal? Como é que era essa coisa da crítica musical feita de forma técnica ao lado de pessoas que não eram técnicos conhecedores da música? Eu tive o privilégio de me tornar amigo pessoal da Marli Marley e do José Messias, que eram pessoas maravilhosas, mas que ficaram muito assustadas quando eu entrei no programa. Porque eu já entrei solando. E a Marli, o José Messias não, o José Messias sacou logo de cara como eu era, mas a Marli, cara, no primeiro mês, ela falava pro Raul, esse cara não vai dar certo, esse cara é muito boca dura, meu. As pessoas vão ficar, não sei o que, bababá. E o Raul falava, o cara é assim mesmo, olha aí.
E aí depois eu acabei, evidentemente, me tornando amigo da Marli Marley, saudosos Marli Marley e José Messias. O José Messias o José Messias, na verdade, ele tinha um conhecimento musical talvez maior do que o meu. Porque o José Messias foi uma figura, aliás, as pessoas não sabiam nisso da época por absoluta ignorância, mas o José Messias foi um cara que teve um papel importantíssimo na história da TV, na história da música brasileira. Mas é que ninguém tem memória, ninguém estuda, ninguém quer saber porra nenhuma, ninguém... Mas, assim, na verdade, o José Messias tinha um conhecimento musical até maior que o meu. É que ele era um cara mais restrito à música brasileira. Era um cara que você não ia conversar com ele. Qual é o melhor disco do Metallica? Óbvio que não, você tá entendendo? Um pouco tradicionalista também na estética, claro. Né? Ele era um cara que acompanhou aquela música romântica, mais tradicional. Mas o José Messias foi um cara que compôs rock para Jovem Guarda. O José Messias foi um dos caras que trouxe o Roberto Carlos para São Paulo. Então, não tem essa, não, o cara só gostar de bolero. Não, claro que não, imagina. Tanto que, inclusive, nos bastidores, a gente tirava sarro um do outro, incrível. Mas, assim, eu tive altas conversas com o José Messias a respeito da música brasileira da década de 40, década de 50. Não, imagina. Pessoas formidáveis. Assim como eu me tornei amigo pessoal do Raul Gil. Eu queria perguntar um pouco sobre essa relação. Eu, particularmente, acho que você coaduna com essa opinião de que o Raul Gil é um gênio da televisão brasileira. Um gênio absoluto da televisão brasileira. E vendo a proporção que o Regis Tadeu tomou hoje, é inegável isso, Regis. Eu abri dizendo que hoje você é o crítico musical mais relevante do Brasil. Gostando ou não gostando, para aqueles que detestam e para aqueles que adoram, é a crítica musical. Mas o que Regis Tadeu fala, ontem colocaram no Clube do Vinil, que você fez um comentário sobre alguns desses caras do piseiro, João Melo, João Neto, não sei o nome. Isso. E isso saiu em vários portais, ou seja, o que Regis Tadeu fala tem uma relevância para a sociedade, para bem ou para mal. Você acha que a aposta que o Raul Gil fez em você, fez e faz em você, não era já um olhar dele sabendo que aquilo ali ia dar certo com o que a gente tinha de televisão brasileira naquele momento? Sem dúvida, porque se ele sentisse que fosse dar errado, ele não teria me contratado. Mas você sabe que até teus próprios colegas diziam, isso aqui vai dar errado, isso aqui vai dar errado. Mas ele é um cara que chegou. A Marli não acreditava. Não, porque eu nunca abri mão da minha sinceridade. Tá entendendo? E a Marli, muitas vezes ela não gostava do candidato, mas ela elogiava e chorava, ficava emocionada, aquela coisa toda, né? E você olhava e falava assim, Marli, para, vai. Eu mesmo falava, Marli, para, vai. E aí, mas assim, obviamente que ali, tanto o Raul Gil quanto o filho dele, o Raulzinho, obviamente que eles me contrataram para ser o jurado mau. Porque o Messias não queria mais fazer esse papel. O José Messias, que era o cara que até então fazia o papel de jurado mau no Raul Gil, ele saía do palco arrasado, porque ele falava, pô, cara, eu não aguento mais fazer isso, cara. E aí, porque era um personagem, né? E aí, quando o Raul Gil e o Raulzinho me viram na Luciana Gimenez, falou, cara, tá aí o cara, bicho, para ser o jurado mal, e o cara nem finge. O cara é isso. E aí eu fui para lá, evidentemente. Então, na verdade, o que eles apostaram foi no fato de eu ser um cara eloquente, de eu ter argumentação, e de eu ser um cara crítico, genuinamente crítico. Quer dizer, eu não precisaria fingir para bancar. Eu não precisava ser o Pedro de Lara, que era uma pessoa docíssima fora dos palcos, um cara, um verdadeiro cavalheiro, mas que na hora que ligava a câmera, ele virava chifronésia. Você entendeu? Aquilo ali era um personagem. Regis, aqui nos comentários a gente está tendo um belo confronto entre Jaciane e Tássio. E eu queria projetar os dois comentários para que você lesse. O primeiro é o Tássio, que diz o seguinte: gosto do trabalho do Regis, mas penso que para fazer crítica você não precisa necessariamente ser grosso ou, às vezes, desmerecer alguma banda. Nem sempre a razoabilidade é bundamolismo.
Agora eu comento o que o Jaciane, leio o que o Jaciane Anísio diz. Em tempos de TikTok, com a ideia de que qualquer um pode ser relevante, uma pessoa com embasamento na sua área é sempre vista como boca dura. Cara, você enfrenta muito essa pecha... A Jaciane está absolutamente correta. Ô, Jaciane. É isso mesmo. Em tempos de TikTok, é o que eu falei agora. Hoje a gente vive um processo de emburrecimento coletivo tamanho que qualquer pessoa que tenha qualquer opinião, e essa opinião é defendida com veemência e com embasamento, a pessoa é antipática, é grosseira. Mas você acha que esse processo de emburrecimento não é uma estratégia política? Que está cada Claro vez mais que é. evidente? Claro, E não mas estou claro falando de que é. estratégia política brasileira. Eu acho que é uma coisa... Não, é mundial, é mundial. Porque quanto mais imbecil for a pessoa, menor a capacidade dela raciocinar e mais facilmente ela é manipulável. Óbvio, isso aí é uma coisa que acontece desde a época que o pessoal vivia nas cavernas. Cara, vou te pedir... Daqui a pouco a gente vai falar só de vinil, então vou pedir aos nossos espectadores, pessoas que estão nos assistindo no YouTube, quem segue o Clube do Vinil, vou pedir que tenha um pouquinho de paciência, porque daqui a pouco a gente vai falar só de vinil, então vou perguntar pro Regis sobre a coleção dele, sobre tudo mais. Mas queria projetar aqui algumas perguntas, porque as participações estão muito legais, Regis, e você é um cara, volto a dizer, que arregimenta muitos sentimentos, todo mundo quer saber a tua opinião sobre alguma coisa, e isso é muito interessante, assim. A gente, claro... Tô aqui para extrair de você o máximo que puder da tua vida, da tua história. Mas tem isso, as pessoas querem saber tuas opiniões sobre as coisas. Então eu vou começar pelo Paulo Neto, que faz tempo que ele está perguntando, e eu acho que é uma pergunta sobre vinil bem legal. Eu sei que o streaming está dominando a indústria da música, mas você não acha que os preços dos vinis estão abusivos? Antes o vinil era mais barato que o CD. Você acha isso razoável? Não, claro que não. Porque vinil virou moda, virou modinha. E, infelizmente, o mercado de vinis percebeu que a grande maioria das pessoas compra os discos não para ouvir, mas para mostrar nas redes sociais o quanto a pessoa é antenada. Eu já ouvi gente dizendo, escolhendo discos para ver quais ficavam melhores na estante. Então, assim, o mercado percebeu isso. Então, o que acontece? Os preços dispararam. Porque a grande maioria das pessoas, infelizmente, compra o vinil não para ouvir. Ela compra como objeto de decoração. Então, numa semana, ela coloca na estante o Thriller do Michael Jackson. Na outra semana, ela coloca o Cartola tomando café na xícara verde e rosa. É isso aí. Então, evidentemente que hoje os preços estão completamente abusivos, né? Quem realmente gosta de música e está atrás de discos raros, realmente pena para achar coisas legais, mas infelizmente, e tem uma coisa que é muito particular do brasileiro, cara, que é uma coisa que difere muito dos vendedores europeus, cara, que é a ganância. Infelizmente, está no DNA do brasileiro. Olha bem o que eu vou dizer. Está no DNA do brasileiro a desonestidade e a ganância. Quando você junta o mercado... Falando sobre vinil ainda, o Davi, que é dono da Sonoro Discos, que vende discos lá em Fortaleza, uma das maiores lojas de Fortaleza. Quando for a Fortaleza, Regis, dá uma passada lá na Sonoro, tem muita coisa boa. Ele pergunta o seguinte, pergunta pro Regis quais álbuns, em vinil, é claro, recém-lançados ou relançados de artistas nordestinos que ele curtiu e recomenda. Perguntazinha espinhosa. De artistas nordestinos? Sinceramente, esses relançamentos eu não curti muito, não. O som. Sim, você vê a diferença no som. Eu sou sempre adepto do lançamento dos discos originais. Por exemplo, foi relançado Ave Sangria. Né? Eu prefiro o som do disco original, do Ave Sangria. Né? Que só tem um disco de estúdio.
Aí depois soltaram um outro disco ao vivo, que... Não, tem um outro disco que é de gravações, e agora tem um disco novo do Ave Sangria, que saiu em CD, que é bem legal. Mas, assim, o primeiro original, eu prefiro a edição original. A mesma coisa para os discos do Zé Ramalho, a mesma coisa para os discos do Alceu Valença. Que mais que foi relançado em nordestino em LP? Recentemente nós tivemos Cátia de França, né? Relançado pela 3C. Então, o disco da Cátia de França, eu nem posso comparar com o original, porque eu nunca tive o original, eu nem peguei na mão o original. Eu, particularmente, gostei do som, mas, assim, eu achei legal, porque, assim, eu não tenho como comparar com o original. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático de discos que foram relançados com som muito pior. Os discos do Jorge Ben. Os discos do Jorge Ben que foram relançados têm um som muito pior do que em relação aos originais. Somente o Tábua do Esmeralda, que já não é um disco que tinha um grande som, mas piorou bastante. Então, a Kátia, por exemplo, eu nem tenho como comparar, eu não ouvia o original. Eu adoraria ter o original, mas é um disco mosca branca total, né, cara? Regis, vou aproveitar que nós já entramos na história do vinil. Tem muitas outras perguntas sobre vinil, vou fazer daqui a pouco. Queria saber a quantas anda a tua coleção? Hoje, quantos mil vinis você tem? Te incomoda falar sobre isso? Quantos mil CDs você tem? Como é que tá a tua coleção hoje? Não, mas o que acontece é que chegou uma determinada época, eu parei de contar. Porque não tem, é a mesma coisa que a pessoa fala, pô, mas você não cataloga teus discos? Cara, como é que eu vou catalogar meus discos, cara? Então, por exemplo, CDs, eu parei de contar depois dos 23 mil. E LPs, cara, depois dos 17 mil, eu larguei mão. Eu falei, fica contando disco aqui, cara. Imagina. Então quer dizer que você tá na casa dos 20 mil discos de vinil ou mais? Mais. Mais porque eu parei de contar faz muito tempo. E você pensa um pouco nessa coleção, o que fazer com essa coleção no futuro, para onde ela vai? Vai virar o Museu Regis Tadeu de música brasileira? Caso eu não seja imortal, vamos supor que eu não seja imortal, né? É uma hipótese, né? Vamos ver. Mas caso eu não seja imortal, eu vou deixar os meus discos, como eu não tenho família, eu vou deixar meus discos para alguns amigos que têm a mesma paixão pelo vinil que eu tenho, pelos discos que eu tenho. Então, eu vou deixar para eles. Assim, essa coisa de, monta um museu, Regis Tadeu. Cara, para quê, bicho? Ninguém vai. Põe o seu disco, põe a sua coleção lá no Instituto Moreira Salles. Bicho, ninguém vai lá, cara. Então, assim, para você colocar isso num acervo à disposição das pessoas e ninguém ter o menor interesse, eu prefiro deixar para os meus amigos. Regis, meu irmão pergunta o seguinte, meu irmão está aqui nos assistindo, Eduardo Palheta. Regis, a qualidade do áudio digital é melhor que a do vinil? Polêmica. E a mixagem? Eu acho que essa é uma polêmica que o tempo todo está presente nos clubes de vinil, nos grupos de vinil. O que você acha da diferença entre o CD e o vinil? Na verdade, um não é melhor que o outro. O que você tem são experiências auditivas diferentes. Você ouve o mesmo disco em CD e em LP, você vai ter duas experiências diferentes. Uma não necessariamente melhor que a outra. Em alguns casos, sim. Em outros casos, não. Tem casos, por exemplo, que o CD tem um som melhor que o LP, e tem casos em que o LP tem um som melhor do que o CD. A questão é qual é a referência audiófila que você tem. Porque o LP, ele tem, por conta da gravação analógica e da mixagem, ele tem uma tridimensionalidade que muitas vezes o CD não consegue reproduzir. Então, na verdade, não é que um é melhor que o outro. Na verdade, são experiências diferentes. Eu tenho discos, por exemplo, aqui, vários deles que têm o LP em CD. E quando eu vou ouvir, são experiências diferentes. Para isso que importa para mim. Você sabe que essa tua fala ela é quase que uma sacristia, né? É quase que um pecado, uma blasfêmia para muitos colecionadores de vinil, mas eu concordo plenamente contigo. Não, pouco
ficam me lixando o que esses colecionadores de vinil faz, bicho. Regis, o David da Sonoro manda o seguinte recado para você. Tem o Cátia de França original na Sonoro, hein? E ele envia pelo correio. Mas o problema, meu amigo, ó, se você fizer o preço barato, eu compro. Agora, não dá. Eu tenho lá o Cátia de França a R$ 1.200. Não, aí não, né, meu? Regis, eu vou fazer uma pergunta a partir do que o Moisés te pergunta. Perdão, meu caro, estava com o microfone desligado. O Moisés te faz a seguinte pergunta: quais artistas cearenses você mais curte? Eu queria ampliar essa pergunta para o seguinte: que artistas hoje não saem da tua playlist, entendeu? Que artistas você consome sempre, artistas brasileiros, internacionais, o que está sempre ali, quais são os discos, né, que mais te influenciaram, que você mais escuta, que mais não saem ali do toca-disco? Não, isso não tem, cara, porque eu todo dia eu ouço discos diferentes. Então não tem, comigo não tem essa de eu vou ficar 5 dias ouvindo Slayer, ou vou ficar 5 dias ouvindo Amelinha. Não existe. Isso para mim, todo dia, tanto durante o meu trabalho aqui em casa, quanto à noite, depois que eu já tomei meu banho, já jantei, que eu sempre ouço um disco inteiro, lendo as letras, aquela coisa toda. Então não tem esse negócio de fulano não sai da minha playlist. Não, fulano sai e entra toda hora. Depende do meu tipo de humor, depende do que eu estou afim de ouvir durante o dia. Agora, respondendo especificamente ao rapaz aí, artistas cearenses, por exemplo, que eu mais gosto de ouvir, são aqueles que tiveram, nos anos 70, uma discografia quase que irrepreensível. E me lembro agora de quem? Cearenses. Eu me lembro do Fagner. Os discos do Fagner nos anos 70 são ótimos. Os discos do Edinardo são excelentes. Bom, o disco do Falcão, né, cara? Falcão é sensacional. O Belchior, né, cara? Calma, meu. Peraí, não terminei de responder ainda, meu. Calma. Os discos do Belchior dos anos 70, alguns dos anos 80. Quem mais? Mais cearense? Não vou lembrar agora de mim. Se você lembrar de algum aí, me ajuda, mas acho que são esses os que eu mais gosto. O David já mandou a proposta para você. São 400 golpes pelo Cátia de França. Eu vou mandar seu e-mail para ele e vocês vão se resolver. Ele vai fazer uma proposta comercial. Por esse preço, só se o disco nunca foi tocado. Sabe? Aquele disco que você tira, você olha, você vê o teu reflexo nele. Não, eu não sou desses caras que fica pagando fortunas por causa de disco, cara. Na boa. Agradeço pela oferta, mas assim, R$ 400 só se o disco nunca foi tocado na vida. Ô Regis, falando sobre isso, eu tenho uma opinião bem crítica em relação ao preço do vinil, mas acho que tem a ver, mais do que a nossa cultura, tem a ver também com o quão caro tem sido para produzir disco de vinil, né? Produzir disco é caro, você tem um processo, o Brasil tem um processo de capitalismo tardio, onde tudo aqui chega mais caro do que é lá fora. E aí eu queria te perguntar, para mim a única alternativa para encontrar discos baratos tem sido o garimpo mesmo. E nas casas, cair em campo atrás de disco de vinil. Eu estava fazendo um garimpo esse sábado, fui num bairro aqui distante da cidade, um pouco mais distante, e aí você encontra de tudo. Você encontra TV dos anos 70, você encontra máquina de cortar cabelo dos anos 40, então você encontra todo tipo de coisa. Você é um cara que ainda aposta no garimpo, ainda cai em campo atrás de disco? Lógico. Mas não tenha sombra de dúvida. E é exatamente por isso que eu me recuso a pagar fortunas por certos discos. Porque, na verdade, a grande maioria das pessoas não quer fazer isso. A pessoa não quer fazer garimpo. Porque a pessoa quer lá, eu quero esse disco aqui. Toca, passa o cartão de crédito e acabou. Não, para mim não.
E para mim, um dos grandes prazeres de comprar o disco é exatamente você estar no lugar certo, na hora certa para encontrar aquilo. Claro que eu sou total garimpo. O Siena International Guitar manda um abraço para você. Eu imagino que ele seja italiano, deva ser de Siena. Diz: grande personagem, o Tadeu Regis. Um abraço para ele. Olha, um abraço, mas não é personagem, não. Regis, queria continuar nosso papo. Eu tô conversando contigo de olho no relógio, claro, para não atrapalhar vamos lá. os teus compromissos. Vamos lá. Seguinte, cara, eu observo na tua crítica, você sempre fala na questão do emburrecimento e tal, da geração que a gente vive. E hoje a gente falou, inclusive, que isso tem um viés político. E eu te pergunto, quais são as estratégias que a gente tem para reverter isso? Como é que a gente combate isso? Você só combate isso fazendo uma revolução cultural, que é algo que jamais vai acontecer no Brasil. Porque, primeiro, é um processo a longo prazo, e, segundo, precisa realmente que as pessoas entendam que você só melhora como país quando você adquire cultura e justiça social. Como isso não vai acontecer nunca no Brasil, eu sou completamente pessimista em relação a isso. Pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente avançar no tempo, pior a gente vai ficar. Eu sou muito pessimista com relação a isso. Falando sobre isso, sobre esse pessimismo, recentemente a gente tem visto a Anitta, que é uma personagem que você critica bastante nos teus vídeos, ela tem batido recordes, ou pelo menos propaga que está batendo recordes no Spotify, números, tem uma propensa carreira internacional, e que eu acho que em grande parte a tua crítica é muito correta no sentido de refletir o que é uma carreira internacional, o que significa ter uma carreira internacional. Como é que você vê a influência desses personagens, como a Anitta, como a turma do sertanejo universitário, como a turma do funk, para as novas gerações? A gente sempre conversa aqui no clube sobre o perigo da monocultura. Eu acho que quando você fala que escuta Tião Carreiro e Megadeth, você mostra para mim a amplitude do que cultura pode significar. Mas a gente tem caminhado para o contrário, para um funil onde cultura tende a se assemelhar. O sertanejo universitário tem o mesmo estilo do funk, tem a mesma linguagem desse trap. Então, quer dizer, você vê culturas se transformando em uma cultura só. Como é que você vê o perigo disso e a influência que essas figuras têm nesse processo de monoculturização? Eu vou responder essa pergunta de uma maneira que quem está assistindo a gente e é professor sabe. Qual é a proporção de alunos numa sala de aula que estão realmente interessados em aprender alguma coisa e se tornar um ser humano melhor? Faz essa pergunta para qualquer professor. E aí, a resposta, que é aterradora, ela vai explicar por que essas vertentes musicais feitas para retardados conseguem uma amplitude tão grande. Por que essas pessoas batem... Cara, desculpa, bater recorde do Spotify, para mim, é a mesma coisa que você falar, olha, eu bato recordes de compra em supermercado. Sabe? Isso é estupidez. E é evidentemente que é exatamente essa gente estúpida que leva isso em consideração. Que leva a usar número de Spotify, que é inflado de uma maneira completamente artificial, como referente a um tipo de... Porque, na verdade, o que tem hoje, cara, é uma coisa que eu sempre falo. Hoje você tem uma diferença muito grande entre ser famoso e ter sucesso. Quando você tem milhões e milhões de plays nesses serviços de streaming, todos feitos de uma maneira artificial, você torna a pessoa famosa, não sucesso. Então, tudo passa exatamente pelo retardamento mental coletivo que a gente vive. Então, isso se manifesta na música, isso se manifesta na televisão,
Que ninguém... Hoje todo mundo desaprendeu a fazer televisão, cara. Por quê? Porque as emissoras sabem que quem assiste televisão hoje é um público completamente retardado. Então você faz música retardada para um público retardado, os programas são retardados para débeis mentais, é tudo isso, é tudo nivelado por baixo. Cara, falando agora sobre uma coisa que eu acho que tem muito a ver contigo e tem muito a ver com a nossa forma de consumir comunicação. A gente muitas vezes se pega muito mais ao que o outro odeia porque nos incomoda. O Skylab fala um pouco sobre isso no papo que a gente teve com ele, e ele fala que a música dele causa esse incômodo da mesma maneira que as tuas opiniões às vezes causam esse incômodo porque tocam o dedo na ferida. E aí o Paulo Neto e outras pessoas já falaram sobre isso, sobre o fato de você detestar Greta Van Fleet, Dream Theater, mas eu queria ir mais lá atrás. A briga que você teve com os fãs do Manowar, que eu acho que foi o primeiro vídeo que viralizou na internet, até hoje é um vídeo viral, aquele negócio que você fazia ali com o Yahoo, que ia visitar, ia fazer umas perguntas aos fãs. Como é que você lida? Aí eu deixo a pergunta do Paulo para você responder, por que você detesta essas bandas, mas como é que você lida com essa relação de amor e ódio que a tua opinião causa? Porque ao mesmo passo em que você elogia muita coisa, você também critica muita coisa, essa é a tua posição, e acho que em muitas dessas críticas você se isenta de falar dos personagens, você fala da música, da técnica, da qualidade sonora, mas ainda assim isso gera um ódio, um hate tremendo, ainda mais na era das redes sociais. Como é que você lida com isso? Cara, eu lido de uma maneira divertidíssima, cara. Esse ódio é de ver... Cara, tem dias que eu leio essas coisas, eu dou uma gargalhada, ótimas. E quanto mais a pessoa me odeia, quanto mais ela me ofende, mais eu me divirto, cara. Porque, assim, é uma capacidade total da pessoa conseguir raciocinar. Tem gente que pega um ar, que é um negócio incrível, e só demonstra o quanto a pessoa é burra. Porque na contra-argumentação em relação àquilo que eu falo, a pessoa não oferece argumento nenhum. Que nem, por exemplo, aqui, ó, o tal de Paulo Neto. Por que eu detesto Greta Van Fleet e Dream Theater? Para mim, são bandas bem legais. Pois é, para você é legal e para mim não é. O som, as músicas são chatas, não gosto dos discos, não gosto da proposta sonora. Ok, então respondendo, para você a banda são legais? Para mim não é. E aí? É possível que você faça uma crítica positiva sobre coisas que você não gosta, por exemplo? Jamais. Jamais. Então você não gosta de Dream Theater e não conseguiria, por exemplo, achar que um álbum específico é bom? Não, poderia, se eu gostasse. Só que eu não gosto. Sim. No dia que o Dream Theater lançar um disco que eu considerar legal, eu vou falar bem. Assim como agora, recentemente, muita gente ficou surpresa porque eu falei bem do disco novo da Beyoncé, e falei bem dos discos sós do Harry Styles, que era daquele grupo horroroso, do One Direction. As pessoas ficaram surpresas, falei, nossa, Regis, mas você falou bem do Harry Styles? Sim, os discos são legais. Então, no dia que o Greta Van Fleet e o Dream Theater fizerem discos legais, o dia que o Greta Van Fleet deixar de ser um pastiche de Led Zeppelin, aliás, eu sempre digo que o Greta Van Fleet é o perfeito exemplo de que cada roqueiro velho e novo tem o restart que merece. Então, no dia que eles fizerem discos que eu considere legais, eu vou falar bem. Enquanto isso não acontecer, e eu realmente não gostar dos discos, eu vou falar mal. Porque não tem esse negócio de, ai, Regis, você precisa fazer uma crítica isenta. Isso não existe. Não existe crítica isenta. Não existe crítica imparcial. O jornalismo imparcial, ele é o jornalismo descritivo. Jornalismo imparcial. O Dream Theater e o Greta Van Fleet lançaram os discos X e Y. Isso é jornalismo imparcial. Agora, a partir do momento que você coloca a sua opinião, aí a coisa vira parcial. Não existe nada imparcial com a sua opinião. Se a tua opinião já não é imparcial.
Regis, o Ronieli faz a seguinte reflexão, e eu queria trazer uma pergunta para você sobre isso. Eu acredito que são raros os momentos da história em que a música chega num apogeu de qualidade, como na época dos grandes compositores clássicos e a música entre os anos 40 e 90. O que você acha disso? Bobagem. Bobagem, Ronieli. Bobagem. Ronieli, porque hoje em dia, por exemplo, tem muita gente fazendo um trabalho muito legal. Assim, um trabalho de qualidade muito grande. Então, isso é uma besteira. A música do passado é que era melhor. Não, bobagem. Tem muita gente fazendo música legal nos dias atuais. Mas acho que talvez o que o Ronieli queira colocar, ele segue falando num outro comentário que eu perdi aqui. Acho que é esse. Acredito que saímos da... Que a gente estaria vivendo um ciclo, um contrafluxo de música boa. Concordo contigo que a gente tem muita coisa boa sendo feita, mas você não acha que a influência da mídia, em especial a influência das redes sociais, ajuda a projetar aquilo que é muito ruim, que é muito desnecessário, e acaba escondendo muita coisa boa que está sendo feita? Não é uma questão de esconder, cara. É uma questão de receptividade do público. Se você tem um portal de comunicação e você tem a notícia de que uma determinada cantora tatuou o fevereiro dela, e você tem uma notícia de que o Jethro Tull acabou de lançar um outro disco, qual você vai colocar? Se você depende de audiência. Então não é negócio de esconder, cara. É a linha editorial. E a linha editorial, ela é dada pelo tipo de perfil do consumidor. Agora, é a mesma coisa eu, por exemplo. O Regis recebe muito ódio porque ele não gosta do Dream Theater, ele não gosta da Luísa Sonza, ele não gosta... Então, se eu estiver preocupado com a audiência, eu vou falar, puta, é verdade, eu não posso falar mal dessa turma. Mas como eu estou pouco me lixando para a audiência, e talvez seja por isso que o meu canal tem ultrapassado os 500 mil assinantes, inscritos, tô nem aí, cara, eu vou falar o que eu quero. A opinião é minha, o canal é meu. Nesse tempo como jornalista, porque você exerceu, e você falou pra gente no início desse papo, editor, chefe de redação, repórter, nesse tempo como jornalista musical, como crítico musical, quem foi o artista que te decepcionou, assim, chegar, quero entrevistar o cara, e ali na hora do papo você perceber que o cara era péssimo, receptividade péssima, sem conteúdo, quem foi o cara que te deixou assim por baixo? Não, por baixo ninguém. Mas assim, eu já fiz entrevistas ruins, porque talvez eu tenha pego os entrevistados num mau momento. Já peguei Djavan num mau momento. Foi absolutamente lacônico. Não sei se talvez porque a minha pauta, na época, a gente tinha um suplemento de violão dentro da cover guitarra, e a minha pauta foi muito técnica, e ele acho que não estava afim de falar sobre isso, ele queria ser bajulado como ele sempre foi, ele não deu uma entrevista legal para mim, não. Deixa eu ver quem mais. Dave Mustaine, do Megadeth, sempre mal-humorado. O guitarrista do Type O Negative, eu nem vou lembrar o nome desse sujeito, é um cara que eu fiz 16 perguntas em 8 minutos, 9 minutos. O cara só respondia laconicamente. Deixa eu ver quem mais. Mas que tenha me decepcionado, não. Porque ao contrário das pessoas, eu não crio expectativa de nada. Que nem as pessoas falam, Regis, o Red Hot Chili Peppers vai lançar mais um disco novo esse ano. O que você espera dele? Eu falo, cara, eu espero que seja um disco melhor que essa merda que ele lançou anteriormente. É o que eu posso esperar. Você falou agora do Red Hot Chili Peppers e lembro muito do teu vídeo quando o John Frusciante voltou pra banda. E era um momento que nos grupos, eu faço parte de vários grupos de música, era uma euforia tão grande. Lamento que você faça parte desses grupos de música. E eu assisti teu vídeo e você foi sagaz em fazer críticas duras ao John Frusciante. E aí eu penso na questão do fã. Você é um cara que bate muito no fã. Eu queria que você
falasse um pouquinho sobre o porquê que o fã é uma coisa que é alvo da tua crítica, no que o fã faz mal pra música. Bom, eu sempre costumo dizer que, sem exceções, todo fã é um idiota. E é mesmo. Todo fã é um idiota. Porque o fã, cuja, né, a palavra vem de fanático, né? O fã é aquele cara que ele é incapaz de reconhecer que o ídolo dele pisa na bola. E pisa na bola musicalmente, pisa na bola particularmente, pisa na bola, em geral. Para o fã, o seu ídolo é alguém inatacável. Então, quando você tem esse pensamento, o que você é? Você é um idiota. E exatamente o fã, que sempre existiu, né? Sempre existiu. O fã, o mal que ele faz para a música é, muitas vezes, fazer com que pessoas que também têm uma baixa capacidade cerebral não procurem conhecer o trabalho de um artista, porque ele fala, puta, cara, esse fã é tão chato que esse artista deve ser uma merda. Acontece isso com quem? Com Iron Maiden, que o fã do Iron Maiden tem um fanatismo de torcedor de clube, que é um negócio absolutamente idiota. Eu conheço gente, cara, que detesta o Iron Maiden sem nunca ter ouvido uma música sequer. Que esse cara também é um idiota. Mas ele, por quê? Porque ele detesta os fãs, essa idolatria absurda, e ele fala, isso deve ser uma merda. O The Cure sofreu com isso, quando começou a se tornar popular na rádio. Então, esse talvez seja o mal que o fã faz. Mas o fã sempre existiu e sempre vai existir, porque a idiotice é eterna. Você falando sobre o fã, eu penso numa entrevista que recentemente você deu junto com o Vinheteiro, eu acho que é o nome dele. Sim. E te perguntavam sobre grandes nomes da música brasileira. Você citava Guilherme Arantes, você citava Ivan Lins. E ele olhava pra você e dizia, isso é uma porcaria. Tudo que ele tá falando é uma porcaria. Só presta o Tonico Tinoco e não sei quem. Como é que você vê essa coisa de quem tem... É o personagem, né? É o personagem dele. Você acha que um cara que fala que a música brasileira não produziu nada de bom depois da década de 20, você acha que isso é o quê? Personagem. Você não acha possível que esse cara seja, inclusive, uma outra expressão desse problema que a gente vive? Porque, pra mim, o cara que diz, música velha é uma porcaria, Caetano... Não. Isso aí é tudo personagem. Agora, quem realmente acredita nisso é um idiota. Regis, aqui no nosso chat, o Beto pergunta qual foi o disco mais caro que você comprou. Você falou aí da pouco que não compra disco caro. Aí eu queria te perguntar o seguinte, além do caro, quais são os discos mais raros? Quais são aqueles que você não empresta? Não. Eu não empresto. Nenhum. Nada. Zero. Quando eu era mais jovem, o único cara que eu emprestava disco era o Charles Gavan, que é meu amigo pessoal até hoje, ele morava aqui em São Paulo. Nosso amigo, já veio 2 vezes aqui. Era o único cara que eu emprestava discos. E ele também emprestava para mim. Fora isso, ninguém. O disco mais caro eu não vou lembrar, cara, porque a proporção de grana muda muito. Mas, assim, e discos raros, a gente pode fazer um programa só para falar disso. Muita coisa. Muita coisa. O Tasso pergunta sobre disco favorito. Eu acho que você meio que já colocou que não cria favoritismo, né? Não existe. Se tá aqui é porque é um dos meus favoritos. Então você tem mais de 20 mil discos favoritos. Provavelmente. E me conta uma coisa, Regis, a gente tá no Clube do Vinil, eu lembro quando nós fomos entrevistar o Charles Gavan, ele falou isso, nenhum Clube do Vinil nunca me convidou pra nada. Vocês são o primeiro Clube do Vinil que me chama pra dar entrevista, pra bater papo. Como é que tua relação com outros colecionadores? Você tem confraria, convive, participa de clube, nada? Ou é uma coisa tua mesmo? Não, nada disso. Eu encontro com essa turma quando eu tô no sebo, quando eu tô na garimpagem. Quando eu tô na garimpagem, eu encontro de vez em quando alguns deles, mas não tem nada de confraria, maçonaria, culto, besteira. Por isso que eu falo, essa coisa de clube, eu acho uma idiotice, cara, porque vira, na verdade, depois um encontro
vira um festival de bobagens ditas, cara, e o meu tempo é muito precioso para ficar perdendo tempo com discussão de WhatsApp. Meu, pelo amor de Deus, cara. Não, nada disso. Regis, aqui alguém pergunta, o Edilson, que eu não tô vendo muito bem, sobre a polêmica entre o Ed e o Raul Seixas. Você fez um vídeo sobre isso, achei muito bom o teu vídeo. Como é que você tem uma boa relação com o Ed? Conhece ele? Já trabalharam em algum momento juntos? Não, mas eu conheço o Ed. A gente já se encontrou por aí, eu já fui em show dele. Aliás, os shows dele são muito bons. Já encontrei com o Ed por aí. Não tem. A relação é sempre muito boa. Mas eu fiz um vídeo. Eu fiz assistindo o teu vídeo, onde você faz críticas duras ao que ele falou, eu fiquei pensando, você não acha que há um pouco de ressentimento do Ed, pelo fato de que a maioria das pessoas não conhecem o quão bom é o trabalho dele? Não. O Ed tem umas opiniões meio polêmicas. Isso não tem nada a ver com ninguém me reconhece, ninguém não sei o quê. É dele mesmo, né? É dele mesmo. Aquela história de, eu tava meio bêbado, não sei o quê. Não, é cascata. É a opinião dele mesmo. Na verdade, ele já vinha há vários meses fazendo lives com opiniões polêmicas, né? Aquele foi o momento que viralizou, porque ele mexeu também num vespeiro, né? O fã do Raul Seixas é muito, muito devoto. É um idiota. O fã do Raul Seixas, como todos os outros, é um idiota. Então o cara leva para ele como uma ofensa pessoal. Ah, com certeza. Regis, eu abri esse programa falando sobre o aniversário do Caetano Veloso, 80 anos, e eu particularmente gosto muito quando você fala do Caetano. Acho que, além de decoroso, você escuta os discos. É uma coisa que eu sinto falta nos críticos musicais. Você escuta os discos dele, sem preconceitos. Claro. Aí queria falar sobre importância, cara. Quais são os artistas que você acha que são a base mais importante da música brasileira hoje? A base? Caetano. Eu vou colocar esses nomes baseado não no estado atual desses artistas. Eu estou falando em termos de legado que eles têm por conta de uma discografia brilhante na maior parte do tempo, ok? Ok? Caetano, Gil, Milton, Zé Ramalho, Alceu Valença, Elisete Cardoso, João Gilberto Tom Jobim, Gal Costa, Alaíde Costa. 10 nomes aí. 10 nomes para quem está assistindo a gente aqui. 10 nomes para você que está nos assistindo largar a mão de ser burro e preguiçoso e ir no serviço de streaming, no YouTube, onde você quiser, e mergulhar na discografia dessa turma. E Chico Buarque também, óbvio, claro. Coloquei discreto aqui só para você olhar. O nosso amigo Tássio Andrade não deixou você esquecer. Não posso. Fora tantos outros, né, cara? Todos esses nomes que você falou ou já se aposentaram, ou já faleceram, ou estão em pré-aposentadoria. O Milton está se aposentando, o último show. O Chico, acho que vai ser a última vez que vem ao Rio Grande do Norte agora. O Caetano eu assisti faz um mês e ele já demonstra um sinal, já demonstra estar debilitado, então não sei até quando o Caetano vai estar tocando. As pessoas envelhecem, Cláudio. Isso, claro. Elas envelhecem, cara. Mas aí eu te pergunto. Cada um envelhece de uma maneira. Você pode envelhecer sendo o Mick Jagger, que fica saracoteando no palco até hoje, ou você pode envelhecer que nem o Phil Collins, cara, daquela maneira deprimente. Aí eu te pergunto, Regis, o que será da música brasileira no momento que essas figuras... Eu imagino, o legado vai ficar. Essas músicas vão estar presentes no nosso imaginário, na nossa construção simbólica. Mas o que fica para a música brasileira depois disso? Não dá para prever, cara. Porque hoje você tem artistas fazendo trabalhos muito bons, mas que provavelmente não vão atingir, não vão deixar um legado para as futuras gerações,
porque a gente vai ter umas futuras gerações completamente idiotizadas. Não dá para prever. Eu volto a dizer, as tuas opiniões interessam demais as pessoas. Então, o Edilson pergunta, nesse bojo que a gente está perguntando dos artistas, qual o maior guitarrista brasileiro? Eu preferia que você falasse quais são os maiores guitarristas brasileiros, na tua opinião. Maiores em quê? Acho que você pode criterizar isso, os melhores, os mais importantes. Pode ser maiores em altura, pode ser maiores em vendagens, pode ser maiores em repercussão internacional, depende. Mas eu suspeito que ele quer dizer quais são os mais importantes. A mesma coisa o cara falar, qual é o melhor? O melhor em quê? Né? Até mandei fazer, a gente fez camiseta a respeito disso. O Paulo está dizendo que não gosta de nenhum desses caras que você falou. Problema seu. Ô Paulo, você está querendo briga? Paulo, se você não gosta de nenhum desses caras, pode ficar aí com a sua vida de merda. O que eu posso fazer? Ô Regis, deixa eu te perguntar, falando um pouquinho, esquecendo as perguntas do nosso chat, falando um pouquinho sobre a nossa realidade. O Brasil viveu um período muito difícil nos últimos anos, a pandemia pegou o mundo todo. Vive. Né? Como é que você tem avaliado os últimos anos do Brasil, pensando política, sociedade, cultura? A gente andou para frente, a gente andou para trás. Qual é a tua opinião? Você é um cara que eu percebo que não fala muito de política, mas queria pedir essa gentileza. Porque a discussão política hoje no Brasil virou um Grenal. Hoje você não tem discussão, você tem embate entre inimigos. E a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, meu amigo, já há muitos anos o Brasil está na lama. E na lama, bem fedorenta, bem... E não dá condições de sair dela. Hoje, você não vota num candidato, você vota contra ele. Já é assim há muito tempo. Então, enquanto tiver esse pensamento raso, político, a gente vai continuar numa merda gigantesca. A gente vive uma pandemia ainda, Regis, e agora nós temos varíola do macaco, outras coisas. Você já voltou a sair, voltou a ir a shows depois disso? Negativo. Já tomei a 4ª dose da vacina e eu estabeleci desde o início um protocolo meu, né? Quem sabe da minha saúde sou eu, não é o governo. Que eu só saio para fazer o básico, estritamente básico. Negócio de show, vamos beber no bar, pode esquecer. Enquanto houver o perigo de você ser contaminado, e eu sou um senhor de idade já, bicho. Não, negativo. Você lembra qual foi o último show que você foi antes da pandemia? Não lembro, cara. Você fala sobre os shows, uma coisa muito engraçada é que você vai ao show, e eu tenho essa mesma sensação, é que te incomoda ir ao show porque o público pulando não te deixa ter aquele grau de abstração e concentração, né? Como é que é isso? Exato. Como é que é a tua relação acompanhando os artistas ao vivo? É péssimo. É péssimo, cara, porque não importa onde você esteja, se você está na pista, se você não está no camarote, você está cercado de idiotas, cara. Cantando desafinadamente o tempo inteiro, tirando fotos o tempo inteiro, filmando o tempo inteiro. A pessoa prefere assistir o show pela telinha do celular do que presenciar, do que ter a experiência sensorial, cara. Isso é de uma burrice absurda. Falando ainda sobre pandemia, Regis, não quero politizar o debate porque você já foi bem enfático na tua colocação, mas como é que você acha que o Brasil lidou com a pandemia? Quando eu falo Brasil, o governo brasileiro. Pessimamente. Porque nós temos quase 700 mil mortos. A sensação que eu tenho, eu estou te perguntando como influenciador que você é, como pensador que você é, um cara crítico, você acha que isso poderia ter sido evitado ou pelo menos minimizado? Sem sombra de dúvida.
Eu fico pensando aqui, Regis, se não é uma confluência de fatores. A gente falou nesse bate-papo sobre emburrecimento, sobre empobrecimento cultural, sobre o preço das coisas, e a gente também fala agora de política. Você não acha que é uma confluência de fatores que tem feito a sociedade brasileira ir por onde tem ido, assim? Que Tudo está interligado. tudo tem uma ligação, sabe? Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, na dificuldade que as pessoas têm de conhecer esses nomes que você falou, eu penso no preço, no acesso, na vida cotidiana. Imagina que uma pessoa hoje trabalha em 2, 3 empregos, às vezes 12 horas por dia, 18 horas por dia, como Uber. Eu fico pensando se essa pessoa quer gastar um pouco do tempo dela ouvindo músicas que vão causar fruição. Eu lembro que você uma vez falando sobre a música atual, você falou uma coisa que me chamou muita atenção. As músicas atuais falam de relacionamentos superficiais, porque as pessoas são mais superficiais hoje. Você não acha que as condições objetivas da vida empurram um pouco para isso? Hoje a necessidade básica que as pessoas têm é de sobreviver. Então, quando você tem um país inteiro, praticamente, voltado às dificuldades da sobrevivência, a cultura fica em segundo plano. Você falou agora há pouco, Regis, sobre o fã do Iron Maiden, né? Eu fiquei pensando nos recentes vídeos que você fez sobre o Iron Maiden, e um deles gerou um grau de polêmica bastante grande, que foi quando você falou sobre a relação entre o Iron Maiden e o antigo vocalista da banda, né, que está bastante debilitado, e isso gerou repercussão. Até um empresário do cara respondeu você com uma carta aberta, ou fez uma postagem nas redes sociais. Como é que é a tua relação quando você traz a informação e as pessoas te desmentem ou fazem esse ping-pong em relação a esse caso específico? O que você fala sobre isso? Eu trago uma informação que eu obtive de gente que trabalha com o Iron Maiden. E eu fui desmentido por fãs. Quem você acha que está certo? Pois é. Mas você sabe que isso tem sido uma constante, né? Como você coloca o dedo na ferida em muitos aspectos, sempre tem aquela réplica, aquela tréplica. Você acha que isso de alguma maneira coloca em xeque teu trabalho enquanto jornalista? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você acha que, sinceramente, o fã, esse eterno idiota, ele sabe mais do que alguém que fez um trabalho de jornalístico? O fã, ele acredita no que ele quiser. Eu não estou pouco me lixando se ele acredita em mim ou não. Afinal de contas, o fã é o idiota. Você nesses anos enquanto jornalista, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque acho que jornalista é aquele que exerce o jornalismo, né? Não é uma questão diplomática ou profissional. Para mim, não é isso que define. Nesses anos como jornalista, já aconteceu de você dar uma informação e ter que retificar e perceber que errou a informação? Nunca. E qual é o teu exercício para evitar esse tipo de erro? Checar a veracidade do que a fonte está me dizendo. Preceito básico do jornalismo. Checa a veracidade das coisas. Então, quando eu falo um negócio, é porque meu amigo. Se o fã que está lá sentado na casa dele, se masturbando ao som do Number of the Beast, ele não quiser acreditar em mim, estou um pouco me lixando. O problema dele. Você é um cara que é muito taxativo nas tuas opiniões, e a crítica ao fã ela é muito dura, porque acaba que a gente é estimulado a ser fã de alguma coisa, a consumir algumas coisas com fanatismo. Como é que fica teu papo com o artista, ele quer o fã exatamente disso. Não é para ficar dando abraço nele, não. Ele quer o fã para comprar, para consumir. Pô, isso é óbvio. Só que o fã acha que não. O fã, ele acha que não. O cara é meu brother. Paul Diano, eu acompanho o cara desde o começo do Iron Maiden, bicho. O cara é meu brother. É assim que pensa o fã, esse eterno idiota. O Jean faz uma pergunta interessante e engraçada. E os fãs do Regis Tadeu também são idiotas?
Se você lê e ouve tudo que eu falo e acha que tudo é legal, sim. Se você não questiona nada, sim. Legal, porque eu acho que quando você fala a palavra fã, isso acaba incomodando, mas na verdade a tua crítica é uma cegueira, é a falta de informação, é a ideologia que convence sem ter o fato de verdade. E, pelo menos eu sempre entendi dessa maneira. O que você critica é o consumo sem a crítica, né? E a crítica faz parte da vida, a crítica ela é necessária para a construção. Sobre isso, o Ayrton ainda pergunta aqui, cara. O filme do Elvis, que todo mundo tá adorando e você falou que te decepcionou. Fale um pouco sobre isso. É questão de fanatismo também? Não, assiste o meu vídeo. Lá eu explico o que acontece. Aí o Paulo, que tá colocando Up the Irons aqui toda hora, me pergunta. Tem imagens do Harris junto ao Paul. Será que eles não fizeram as pazes? Claro que não, meu. Você acha, sinceramente, que o Steve Harris e o Rod Smallwood, que é o empresário, sabendo que levaram o Paul Diano lá para o show, você acha, sinceramente, que eles não iriam receber o Paul Diano? Não iriam tirar foto com ele? Você imagina se ele chega e fala assim, ó, o cara tá aí, mas a gente não vai receber o cara. Você já imaginou como é que o fã do Iron Maiden se sentiria sabendo que o Steve Harris e o Rod Smallwood, que não tirou foto, que passou meio que batido, se recusasse a atender o Paul Diano? Você imagina o marketing ruim que seria isso? E outra, o Paul Diano anunciou que o Iron Maiden vai pagar o tratamento dele depois de 17 anos. Você não acha que tem a possibilidade Ninguém do Iron de Maiden falou nada. Reparou? Que toda a história toda foi falada pelo Paul Diano e pelo representante dele. O pessoal do Iron Maiden está quietinho. Você não acha que que existem particularidades, bastidores que às vezes não chegam até a imprensa ou que não vazam? Óbvio. Porque assim, eu penso que no caso específico do Paul Diano, é uma mágoa muito violenta que não parece ter justificativa. Eu assisti o teu vídeo sobre a briga e eu penso que são argumentos para uma briga, mas você mesmo falou, passaram-se 18 anos. Será que essa mágoa não pode ter assentado? Mas a mágoa não é do Paul Diano. É do Steve Harris, tudo bem. E do Rod Smallwood. Mas eu pergunto, será que isso não pode ter se resolvido, digamos assim? Pode. Mas não aconteceu ainda. Nesse campo que você fala do fanatismo, hoje as redes sociais elas têm um grau de fanatismo. Quando eu concordo com uma coisa, recentemente você teve uma treta com os fãs do Casimiro, né? Eles foram lá, eu assisti sobre isso, assisti a resposta do Casimiro. Quem desse tempo todo, quem foi o grupo de fãs que mais te pentelhou, assim? Daí a galera do Manowar, quem foi que vai lá e fica mandando... Não, todos, na verdade, têm o mesmo grau de pretensão de tentar me irritar. Pelo contrário, eu me divirto com todos eles, cara. Mas nunca você saiu dos... Assim, hoje a gente tem aquela coisa da ameaça, né? A rede social, ela tem uma coisa esquisita que o cara conhece da tua vida, às vezes sabe onde você tá, e às vezes você não sabe que ele sabe disso. E ele cria um fake, manda uma ameaça pra você, diz que sabe o teu horário. Isso já aconteceu contigo, Regis? Você é um cara que provoca muita raiva em algumas pessoas. Nunca. Eu recebo muita bravata, mas não, nunca. Ameaça séria nenhuma. Naquele episódio do Manowar, você achou que iria apanhar? Não. Porque a partir do momento que alguém me agredisse, aí a gente faz o que a gente tem que fazer. Quando você está cercado de alguém e alguém te agride, você escolhe um e manda para o hospital. Você pode até apanhar dos outros,
Mas você escolhe e manda para o hospital. Então você ia pra briga. Falando em atitude hardcore, o Yuri, que é nosso amigo aqui de Mossoró, toca na banda Infecção Social, pergunta: Regis, quais são as novas bandas de punk hardcore brasileira que vale a pena ouvir? Bandas novas? Eu gosto de uma banda chamada Flix, que é legal. Puta, tem tanta banda boa, Trator BR, tem muita banda legal, muita coisa. É só você assistir o meu programa Rock Brazuca na USP-FM que você vai ouvir um monte de banda bacana de punk hardcore. Eu toco direto. Essa tua relação com o rádio, Regis, ao mesmo tempo que você está conversando com a linguagem da internet, do YouTube o tempo todo, e você acertou a mão na linguagem da internet, a linguagem da internet exige algumas coisas, você, ao mesmo tempo, também é um apresentador de rádio, né? Eu já tive o prazer de ouvir teu programa, tem o Lado Z também, que é muita coisa que tá no lado Z da música brasileira, mas bem legal também. Como é que é a tua relação com rádio? Você curte fazer rádio? Como é que é o público do rádio? Adoro. Quais são as principais diferenças? Como é que você vê essa coisa? Até porque o rádio foi fundamental para minha formação, e eu, de uma certa forma, eu estou meio que devolvendo tudo que eu tive para as pessoas. Eu adoro. Cara, queria te perguntar, a gente já estourou pra caramba o tempo, eu agradeço, inclusive. Queria te perguntar o seguinte pra gente ir fechando o nosso bate-papo. Todo mundo tem alguma coisa pra perguntar pro Regis Tadeu. Isso te enche o saco, assim, te incomoda? Eu fiquei aqui praticamente conduzindo, você foi um consultor e todo mundo te perguntando várias coisas. E isso acontece cotidianamente, eu imagino. Não, acontece o tempo inteiro. Só que é o seguinte, não dá para responder a todo mundo. Porque senão eu passo a minha vida, eu passo o meu dia inteiro fazendo isso. Porque é o tempo inteiro. Regis, o que você acha de fulano? O que você acha de ciclano? O que você... Cara, se eu for responder a todo mundo, aliás, no começo das redes sociais, eu até respondia a todo mundo. Agora não dá mais, cara, porque é um volume muito grande de coisa. Então, se você quer realmente ter um pouco da minha atenção, você fica sócio do meu clube de membros VIP lá no YouTube. Você foi um dos primeiros caras a ter uma estratégia de proximidade com... Eu lembro que você tinha um grupo secreto no Facebook, eu não sei se ainda existe. Ainda existe, né? Então, quer dizer, já era uma estratégia da proximidade com o fã. E eu queria finalizar esse papo... Não com fã, claro. Com quem acompanha teu trabalho. E eu queria finalizar esse nosso bate-papo, porque eu tô vendo que já estourou muito a hora. Eu poderia continuar. As pessoas aqui estão acompanhando, não saíram em nenhum momento, continuam mandando perguntas. O Jean, que é nosso produtor aqui, é o cara que conduz as nossas entrevistas, ele já deixa para você o convite, que é que você participe do nosso quadro Minha História com Vinil. Daqui a pouco a gente vai ter o Rogério Skylab participando, onde você conta um pouquinho, em 5 minutos ali, como começou a tua história com vinil. Hoje a gente ouviu um pouco dessa história, mas você pode... Eu já contei a história aqui. Contar um pouquinho mais. Eu assistindo vídeos para esse papo, vi um vídeo maravilhoso teu da primeira vez que você viu a capa daquele disco do Black Sabbath, daquele disco número 1 do Black Sabbath. Achei aquela história incrível. Mas queria finalizar esse papo abrindo espaço para que você deixe o convite, para que as pessoas conheçam mais o teu trabalho, as tuas redes sociais, o grupo secreto, como é que ele funciona, porque eu sei que tem muita gente aqui que gosta e que os que não gostam também vão querer, porque tua opinião é relevante. Não, você pode me encontrar nas redes sociais aí, Twitter, Facebook, você procura o que você acha e você vai ver o tipo de postagem, você vai identificar que sou eu. Com relação ao clube de membros VIP, em cada vídeo que eu coloco lá no meu canal, você pode clicar lá em Seja Membro e você escolhe o plano que for melhor para você. E aí você se torna sócio de um clube que tem um material exclusivo, inédito, especialmente feito para esse clube. E uma das benesses, um dos benefícios desse plano é você também fazer parte do grupo secreto que eu tenho lá no Facebook. E nesse grupo eu interajo diariamente, em tempo real, respondendo as perguntas das pessoas. Simples assim. Legal. Regis, queria agradecer demais pela tua participação, pedir desculpa porque você nos deu 1 hora, a gente conversou 1 hora e 40, respondeu
todo mundo. Nunca aconteceu isso no programa do Clube do Vinil, da gente ler todas as perguntas, e eu fiz as perguntas. Normalmente eu não leio todas, porque eu acho que todo mundo quer saber alguma coisa do Regis. Tem essa coisa. Ele não gosta de fãs, mas eu acho que ele tem um monte de fãs aqui. Mas eu acho que tem pelo menos pessoas que querem saber a opinião, e isso é legal. Agradeço demais pela tua disponibilidade, pela atenção, Valeu. pelo cuidado com um pequeno clube de vinil do interior do Rio Grande do Norte. Agradeço demais, Regis. Imagina. Valeu, gente. Boa Falou. sorte para vocês aí. Abraço e saúde. Tchau. O Tchau. programa do Clube do Vinil não terminou. Nós seguimos agora com os 2 quadros que a gente não fez nesse papo. A gente tirou direto, você que estava nos assistindo. Por favor, uma audiência legal, obrigado. A gente fez uma campanha para que as pessoas se inscrevessem ao Clube do Vinil. E acho que o Regis também traz essa leva de sentimentos, e tinha mais gente assistindo. Agradeço demais, obrigado. Vamos tentar marcar isso. Mas o programa ainda não acabou. E antes dele acabar, a gente tem 2 outros quadros. O primeiro deles vou colocar aqui na ponta da agulha, o quadro onde a gente conversa com os artistas de Mossoró, mostrando que em Mossoró tem disso sim. Dizem, Mossoró só tem forró, Mossoró só tem festa disso. Mossoró tem muita coisa. E hoje a gente vai conversar com uma das grandes bandas da nossa terra, a banda que tem balançado aí as estruturas do machismo e do patriarcado, e que conversou com a gente, é o Coisa Luz. Vamos assistir um pouquinho sobre isso, porque em Mossoró tem disso sim. Então, a Coisa Luz começou depois de um encontro casual entre eu e Daiane Nunes na casa de um amigo da gente. Eu e Daiane, a gente não tinha nenhuma proximidade, mas chegamos lá na casa desse amigo, começamos a tocar e bateu uma química muito doida entre a gente, uma coisa meio que cósmica, mística. E foi tudo muito simples, mas depois disso ela me chamou e disse que queria fazer algo comigo. Daiane Nunes, uma grande cantora moçoroense, me chamou, eu que tinha acabado de começar minha carreira artística, fui chamada para integrar. Olá, eu sou Daiane Nunes, integrante também da banda Coisa Luz. Sou a pessoa que iniciou aí essa junção dessas mulheres, essa reunião, esse encontro, né, esse reencontro de mulheres fortes, de mulheres força, de mulheres revolução, e que nos encontramos para, sim, revolucionar através da música, através da nossa arte, em todos os lugares que o mundo nos receber e quiser nos ouvir. É uma grande honra para mim estar inserida na Coisa Luz, ter essa vivência desde o princípio, desde o processo de ensaio, de gravação, de shows, de composição, para a gente é um movimento revolucionário que transformou as nossas vidas, e hoje é muito maravilhoso poder falar sobre isso para vocês. A banda iniciou a partir do momento que eu me encontrei com Bianca, como as meninas já citaram aí, e a chamei para cantar comigo. Posteriormente chamei Flávia Fagundes e por fim convidei uma violonista chamada Roberta Lúcia, e assim a gente iniciou as nossas apresentações. E nesse momento, a partir dessa ideia, surgiu a Coisa Luz. E desde então não paramos mais. Então é um motivo de muita honra, muita gratidão poder estar aqui hoje falando sobre em que resultou essa reunião inicial que aconteceu lá no final de 2019. E é isso. Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu me chamo Flávia Fagundes e também sou integrante da banda Coisa Luz. E passei a fazer parte da banda através de um convite, né? E Daiane Nunes entrou em contato comigo quando a banda já até tinha uma apresentação, né? Um show marcado, que foi um show na Feira das Bruxas no ano de 2019, finalzinho de 2019. E aí ela entrou em contato comigo, perguntando se eu poderia acompanhar ela e Bianca Cardial com a percussão, tocando carrom, pandeiro, né? E nós ensaiamos, eu topei, e desde então eu comecei a fazer parte da banda Coisa Luz, né? E ultimamente a gente desenvolveu um trabalho autoral que se chama Afro-Ameríndia, né? Que é um EP com 6 canções autorais em que nós fizemos essas composições de diferentes formas, né? Depois que a gente lançou nosso trabalho, Afro-Ameríndia, tudo mudou. Um trabalho autoral realmente transformou as nossas vidas, porque junto com as transformações que vieram com a Coisa Luz, vieram muitas transformações nas nossas vidas pessoais, como mulheres, como profissionais, enfim. E tem sido incrível a experiência de cantar a nossa música, de passar por aí a nossa mensagem, de ver outras pessoas cantando as nossas músicas, tem sido uma coisa muito especial. E a gente está aí ansiosa pelas próximas aventuras que a Coisa Luz vai nos proporcionar. E fazer parte desse processo, né, da construção do EP Afro-Ameríndia diz muito sobre mim no que diz respeito à parte instrumental. Eu sou percussionista da banda, né, toco congas, pandeiro, alfaia, enfim, toda a parte instrumental, de percussão.
E fala muito sobre mim, sobre minha trajetória individual também, a minha construção de formação docente, profissional. Fazer show com a banda Coisa Luz, né, para mim é muito significante, porque nós conseguimos sentir a energia com o público e nós sentimos que conseguimos o nosso principal objetivo, que é fazer essa troca de mensagem, né, de levar as nossas mensagens através das letras das canções e fazer essa troca com o público, não só para as mulheres, mas principalmente para as mulheres, né, e a gente está trazendo várias questões, né, sobre raça, sobre gênero, sobre sexualidade, né, e estamos tentando desenvolver um trabalho autoral que também seja revolucionário, que também seja de encorajamento para as mulheres, né, e de defesa também das mulheres. Então, é isso. Muito obrigada a vocês. Escutem Coisa Luz, sigam Coisa Luz, apoiem a nossa arte e nosso trabalho. Um beijo. Espero que vocês consigam acompanhar nosso trabalho, digitar em todas as plataformas digitais Afro-Ameríndia, a banda Coisa Luz, que vocês vão encontrar bastante material. Um abraço. Ela não é uma, ela é muitas. Ela nasceu nesta terra. Ela atravessou o Atlântico. Ela é você. Ela sou eu. Ela é o ontem. Ela é o amanhã. Pois mulheres que caminham juntas, Nascemos sem saber quem somos, de onde viemos, pra onde vamos, determinam até o que gostamos, quem amamos, admiramos, mas retorno aos meus ancestrais pra conhecer o que me fez eu. Uma história quase que perdida, apagada, esquecida, sem entender por que fui preterida. Vou cantar. Voltamos, pessoal. Agradecemos demais a Coisa Luz, banda importante de Mossoró, tá fazendo sucesso pra caramba. E pedimos, antes de encerrar esse programa do Clube do Vinil, tão cheio de sentimentos, que você se inscreva no nosso canal. Não adianta apenas curtir o vídeo. Curtir é parte do processo. Mas a partir de agora a gente vai fazer um esforço para chegar a 1000 inscritos. Isso vai nos permitir engajar muito mais esses vídeos, vai nos permitir ferramentas e inclusive fazer essa live diretamente pelo YouTube, sem precisar de outros programas, sem precisar de outras plataformas para realizar essas lives. Então a sua inscrição neste momento é fundamental. Nós temos mais de 650 inscritos, faltam pouco mais de 300 inscritos para a gente conseguir chegar aos 1000. E isso a gente depende de você. Para finalizar esse programa de hoje, ontem eu bati um papo com o nosso querido Rogério Skylab sobre música, sobre vinil, sobre cultura brasileira. Esse papo teve 18 minutos. É claro que a gente não pôde trazer o papo completo. Eu vou subir esse vídeo para o YouTube depois, eu tenho o vídeo completo. Mas a gente separou os melhores momentos dessa conversa sobre música brasileira, onde ele conta a história dele com o vinil. Então, para finalizar o programa do Clube do Vinil de hoje, eu deixo com vocês Rogério Skylab contando a sua história com o vinil. Bom dia, boa noite. Estamos aqui para falar de um disco que para mim foi muito importante, né? Eu quero tecer alguns comentários sobre um cantor dos anos 60, né? Que quando eu era muito pequenininho, eu ouvia ele cantando na televisão, né? Eu era muito pequeno, muito pequeno mesmo, eu devia ter uns 5, 6 anos, né? Era na época em que havia programas com Lúcio Alves, né? E esse cantor também que eu vou falar agora, que é o Miltinho. Miltinho é um cantor delicioso dos anos 60, né? Que, para mim, é um período da música popular brasileira muito importante. É bacana isso, né? Miltinho, o microfone, né?
mais ao microfone, Miltinho ao vivo. Miltinho ao vivo. Né? Esse disco é da antiga gravadora RGE. A RGE, ela tinha a era em São Paulo, né? E uma matriz, ela tinha uma matriz aqui no Rio de Janeiro, na Gávea, na Rua Visconde da Gávea. E foi no dia 18 de maio de 1965 que esse disco aqui, ele veio, esse estúdio, né, se transformou numa espécie de boate, apenas para abrigar, numa noite, o show do Miltinho. Porque o Miltinho, no dia seguinte, olha que nós estamos falando de 1965, né? No dia seguinte, o Miltinho ia fazer uma excursão para a Europa, ia cantar em Portugal, na Espanha, né? Eu digo que esse disco é muito importante, porque, para mim, ele está na fundação da moderna música popular brasileira, né? Que eu vou chamar de samba jazz. Né? E o que a gente pode perceber nessa música, desse disco do Miltinho, ao vivo, é, primeira coisa, a maneira de cantar. O canto. Né? Porque no canto do Miltinho sobrevive duas matrizes, uma do passado e uma modernista. A do passado é da longa extensão da voz, né? Cantando e projetando a voz, né? De forma extensa. Né? Algumas dessas canções terminam com a nota lá em cima. Com a nota lá em cima. Era uma forma tradicional de se cantar. O problema é que o Miltinho começa a se tornar complicado, porque por isso que eu digo, são as fundações da MPB, né? Porque o Miltinho, além dessa extensão sonora de voz, que faz parte do passado, ele também tinha uma divisão das frases que era extremamente moderna. Mas nesse disco, se você acompanhar todas as canções, você vai acabar fazendo uma grande divisão entre as músicas de teor romântico, né? Cuja tradição é o bolero. O bolero, nessa época, em 1965, década de 60, tocava-se muito nas rádios, né? Que é de tradição passional, romântica, sentimental, melancólica. Essa é uma força que está presente na música popular brasileira, né? Acontece que em 1965, nesse disco, essa porção melancólica, ela está em uma porção menor dentro do disco. Porque o que sobressai aqui é a leveza, né? É o samba, é a linguagem informal. O que eu quero dizer é que nas fundações da música popular brasileira existe um projeto em aberto. Eu acho que nas fundações da música popular brasileira existe esse projeto em aberto. Não foi solucionado. E não está solucionado ainda. Ao contrário da música americana. Porque na música americana, de alguma forma, isso foi solucionado. Através da indústria, da industrialização, foi de alguma forma resolvido. Está expresso na estrutura musical, no ritmo, foi resolvido. Na música popular brasileira existe um projeto em aberto. Não é mais o passado virou sombra, mas ele está, de uma certa forma, ainda presente. E tem a perspectiva do futuro. Mas o momento da música popular brasileira é o momento do sonho, do desejo, da crença. É um projeto em aberto. Isso está nas fundações da música popular brasileira, está muito presente no samba jazz. Que o samba jazz não é os extremos, né? O extremo da música popular brasileira é a bossa nova de um lado e a tropicália do outro. E no centro,
oscilando entre esses extremos e que vai dar o tom da música popular brasileira em todos os anos 70, e eu vou dizer que está no cerne da música da MPB, é justamente essa região intermediária do sonho do samba jazz. É sobre isso que eu queria falar, desse disco muito importante que está nas origens da música popular brasileira, da nossa velha MPB, que de alguma forma é reatualizada hoje na nova MPB. Então é isso. Um beijo para o nosso querido Rogério Skylab, nosso filósofo da música popular brasileira, provando que é possível conhecer muito de música sem brigar com todo mundo. Um abraço, Rogério. Que maravilha poder conversar com você assim tão de perto. Esse bate-papo foi ontem, tá indo ao ar hoje e depois eu vou subir o vídeo completo com os 18 minutos de fala. O Rogério vai fazer uma larga reflexão sobre o papel que a música romântica tem na música popular brasileira. Sempre muito bom ouvir esse cara. Tem sempre muita coisa boa para acrescentar. O programa está terminando, mais um programa do Clube do Vinil terminando. Voltamos daqui a 1, 2, 3 meses ou mais, não sabemos, mas a gente aparece por aqui. Agradecer a todo mundo que assistiu. Caramba, como que a polêmica atrai gente, hein? Hoje foi um programa do Clube do Vinil com mais visualizações. A gente tem o controle aqui. Fazia tempo que a gente não tinha um número bom de pessoas assistindo. E pedir, não só assista, você que participou pela primeira vez, você que é assíduo aqui, você que tem uma família com 18 irmãos, peça para cada um dos irmãos seguir o nosso canal no Clube do Vinil, porque só assim a gente vai conseguir ter acesso a uma série de ferramentas, inclusive a monetização, para ajudar o Clube do Vinil a fazer mais entrevistas, a fazer entrevistas melhores, a trazer mais gente importante para a música brasileira aqui. Um abraço, um beijo, um bom domingo a todos e tchau!